O que realmente é ser pentecostal? Muitos dizem, sou pentecostal, ou essa igreja é pentecostal. Mas o que é ser pentecostal de verdade? Vamos ver à luz da palavra de Deus, que nos instrui a toda a verdade e nos esclarece muitas coisas, nos tirando do engano e nos dando o verdadeiro conhecimento do reino de Deus. A Bíblia nos traz luz, ilumina e nos mostra o caminho que nós devemos andar, para não se perder. Pois bem, aonde foi que nasceu esse movimento chamado de pentecostal? Vamos conferir na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz: Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar, naquele dia. De repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Portanto, existia uma festa dos judeus que se chamava de Pentecoste. E foi neste dia que o Espírito Santo desceu e começou a sua obra na terra, permanecendo até o arrebatamento, quando ele irá subir juntamente com a sua igreja, para encontrar Jesus nos ares. Que glória! Aleluia! Deus é bom. Então, pelo derramamento do Espírito Santo ter sido nesse dia de Pentecoste, esse movimento ficou conhecido pelos cristãos como movimento pentecostal. E esse movimento, essa descida do Espírito já tinha sido profetizado pelo profeta Joel no Velho Testamento. Só que muitos pensam que tudo que é pentecostal tem que ter barulho. Ou seja, se não tem barulho, não é pentecostal. Mas isso não é verdade. Veja bem, muitos pensam que tudo que é pentecostal tem que ter barulho. Ou seja, se não tiver barulho, não é pentecostal. Mas isso não é uma verdade. Repito, isso não é uma verdade. Por isso você pode conferir na sua Bíblia, lá em 1 Reis, uma manifestação da parte de Deus. Uma manifestação do Espírito de Deus, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 9 ao 13, que diz: Ali entrou numa caverna, no caso Elias, era Elias que estava ali entrou Elias então numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor, e derrubou os seus altares, e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Saia e ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Veja bem, saia e ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. A presença dele, Deus quis dizer que a presença dele vai estar ali. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Veja bem, depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Olha bem, viu? Deus em todas essas manifestações poderosas, Deus não estava. Depois do fogo, ouviu-se um som de uma brisa suave. Olha bem, uma brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, porque ali estava, porque o Senhor estava ali. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: Por que você está aqui, Elias? Veja bem, uma voz, a palavra tem outra versão que diz uma voz mansa e delicada, Ou seja, houve manifestações de Deus no fogo, na tempestade, no terremoto, e Deus não estava. Mas Deus estava onde? Na brisa suave, uma voz mansa. Isso mostra o quê? Que Deus tem muitas maneiras de se manifestar. Eu creio até porque Elias conhecia Deus pelo fogo, por experiências, teve muito, e Deus mostrou para Elias que ele é Deus do fogo, da tempestade, Deus do terremoto, mas ele também é Deus, do silêncio, Deus da brisa suave, Deus da voz mansa. O Senhor, ele não tem, como é que se diz, não podemos querer dizer a maneira como Deus age. Ele age de maneira infinita, ele age como ele quer, da maneira como ele quer, seja no barulho ou seja no silêncio.
com certeza, o Senhor é todo-poderoso e Ele sabe o momento certo de agir. Então, nós vamos ver aqui, portanto, então, pentecostal não é sinônimo de barulho, mas sim da presença e da manifestação do Espírito Santo. Seja com barulho ou seja no silêncio. Ele opera de várias formas, incendiando a igreja com línguas de fogo, mas também trazendo arrependimento de pecados e, com isso, o quebrantamento de corações. Ele opera no fogo, mas também opera na calmaria, por meio de uma voz mansa e delicada. Portanto, não subestime o Espírito Santo. Não coloque regras para ele ser usado, ser usado. Entenda que ele é quem faz todas as coisas e que importante é a presença dele e não apenas um movimento barulhento. O Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo e pregou o maior sermão, conhecido como Sermão da Montanha. Ele pregou sentado, isso mesmo, e era cheio do Espírito Santo. Portanto, seja cheio do Espírito Santo e você será pentecostal, seja no barulho, seja no silêncio. Mas o que importa é Deus operar, porque movimento pentecostal é sinônimo de que o Espírito Santo está presente, com as suas manifestações de poder. Isso mesmo. Movimento pentecostal é sinônimo de que o Espírito Santo está presente, com as suas manifestações de poder. Sejam barulhentas, né? Sejam no silêncio, sejam suaves, mas o Senhor está presente. Né? E aonde o Senhor está presente, né? Ali há quebrantamento de coração, ali, né, arrependimento. Onde o Senhor está presente, ali há calmaria, mas também ali há o fogo, ali também há o derramamento, há línguas de fogo. Tudo depende do momento, depende do Espírito Santo. Né? Cada momento ele sabe como agir. O que nós temos que fazer é buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. E ele fará a parte que cabe a ele, ele que faz. Não é nós que temos que manipular o Espírito Santo. Não, agora tem que ser assim, vai ser sempre dessa maneira, tem que ter fogo e fogo dessa maneira. Não, deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer, deixa ele fazer a obra dele, da maneira como ele quer, seja na calmaria, seja no barulho. Mas importa é o Espírito Santo estar presente. E isso é o verdadeiro pentecostal. E esse é o verdadeiro movimento. Tem muitos hoje em dia, tem muito fogo estranho sendo oferecido. Né? Pessoas que fazem barulho dizendo que é o Espírito Santo, só para engrandecer o seu ministério, para dizer que é um ministério avivado, de fogo. Mas tem muito fogo estranho. O que temos que fazer é buscar o Espírito Santo com a sua palavra, na sua verdade, e deixar ele agir da maneira como ele convém. E dar liberdade, como a própria palavra diz, né? Dar liberdade ao Espírito. O que é dar liberdade? Deixar ele fazer, é dizer, Espírito Santo, faça como lhe apraz, faça como o Senhor quer, né? Faça da sua maneira. Né? Importa é o Senhor estar presente conosco, importa é a sua presença estar conosco. O que o Senhor vai fazer? Se o Senhor vai nos derrubar para o chão, se o Senhor vai nos erguer, se o Senhor vai nos falar em línguas, se o Senhor vai nos fazer chorar, né? Se o Senhor vai nos fazer, né, pular, se o Senhor vai fazer o que for que o Senhor fizer, mas que seja o Senhor, que não seja carne, que não seja do homem, mas que seja o Senhor, Espírito Santo, que seja a sua manifestação de poder nas nossas vidas. Por isso nós temos que buscar o verdadeiro, né, movimento pentecostal. Nós temos que buscar aquele que provém da parte de Deus, porque aí vai ser bênção. Quando é da parte de Deus, é bênção, nos edifica, nos fortalece na fé, né, nos dá experiências sobrenaturais com Deus. Mas quando não é quando não é do Espírito, quando é da carne, aí dá mau testemunho, escandaliza o reino de Deus. Então, nós temos que orar para que o Senhor livre, né, a igreja dele de todos esses escândalos do homem, livre de toda ação da carne, mas que o Senhor possa, nós temos que clamar, pedir ao Espírito Santo, para que ele venha, né, e nos avive, para que ele venha e cause na vida do seu povo, na vida dos pecadores, que ele cause o verdadeiro avivamento, o verdadeiro movimento pentecostal, que é a sua presença, que é sentir a sua presença, que é viver na sua presença, dia a dia. Né? O próprio Senhor Jesus, como a gente viu ali, pregou o sermão sentado, veja bem, sentado, e se você analisar ali os crentes que estavam reunidos no dia de Pentecostes, estavam sentados também. Então, interessante, né? Todos estavam sentados, mostrando que não é no muito fazer da carne, né? Mas o Espírito vem quando ele quer, ele age como quer, ele não depende da carne, ele faz, ele vem, ele move, ele faz o que ele quer, não importa, não é nós que fazemos, é ele que faz. Isso mostra bem claro, ser cheio do Espírito Santo, né? Não é ser um que pula, que grita, que fala com vozeirão, né? Com eloquência de voz, não, nada disso.
Ser cheio do Espírito Santo é ser como Jesus, né? Que pregava a palavra na autoridade e no poder. E os pecadores se arrependiam, né? E as pessoas sentiam a presença. E o poder de Deus e a manifestação, as manifestações do Espírito Santo eram vistas. Isso é ser cheio, né, do Espírito Santo. E é isso que nós temos que buscar na nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo de maneira verdadeira, como Jesus, né? Seguir o Mestre, seguir os passos do Mestre de maneira verdadeira, né? Sem incredulidade, sem falsidade, né? Sem nada para a nossa glória, né? Nada para o nosso engrandecimento, mas tudo para a glória do Senhor, tudo para engrandecimento do nome do Senhor. Então, este é o verdadeiro movimento pentecostal que nós temos que buscar. Aquele que provém da parte de Deus e que vai ser bênção para as nossas vidas, porque vem da parte de Deus. E tudo que vem de Deus é bênção para nós. Então, que venhamos buscar o verdadeiro movimento pentecostal é o que esta mensagem, né, está dizendo. E por isso eu oro, eu te peço, Espírito Santo, Senhor, oramos agora, convido você também a orar. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a viver o verdadeiro movimento pentecostal. Vem, Espírito Santo, vem nos avivar, vem avivar a tua igreja, Senhor, e levar a tua igreja ao verdadeiro fogo do Espírito, né? Seja na calmaria, Senhor, seja no barulho, seja no falar em línguas, seja nos dons, seja nas manifestações, não importa, mas, né, seja no quebrantamento nos nossos corações, né? Seja a maneira como o Senhor quiser, mas venha, Espírito Santo, venha sobre a sua igreja que está nessa geração, venha e aviva a boa obra que o Senhor começou, né, na vida de cada um de nós. É a nossa oração, só o Senhor, Espírito Santo, pode produzir o fogo verdadeiro, o fogo que provém do Senhor, né, e nos livrar do fogo estranho. Só o Senhor, Espírito Santo, pode nos levar a termos experiências sobrenaturais e maravilhosas na tua presença, assim como Elias teve. Então nos ajuda, Espírito Santo, a sermos pessoas também, como Elias experimentou, que nós também possamos experimentar o teu sobrenatural nas nossas vidas, que nós possamos experimentar o verdadeiro movimento pentecostal, e nos livra de todo engano, nos livra de todo movimento que não provém de ti, nos livra de todo fogo estranho, Senhor, né? De toda profetada, nos livra de tudo aquilo que não provém da sua vontade, mas nos leva por caminhos que vão nos levar a experimentarmos do teu verdadeiro movimento pentecostal, do teu verdadeiro agir, porque movimento pentecostal é o teu agir, Senhor, é a tua manifestação. Quando o Senhor se manifesta, ali há, né, um movimento pentecostal. Então que nós possamos viver, né, diante da sua presença, sentindo e vivendo o seu manifestar nas nossas vidas diariamente. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, juntamente com a sua igreja, Pai. Por isso, Pai, pela fé, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Então não esqueça, movimento pentecostal não é sinônimo de barulho, né? Mas é sinônimo da presença do Espírito Santo estar agindo com poder e glória, seja no barulho, seja no silêncio, seja na calmaria, né? Ou seja no quebrantamento, da maneira que for, é o Espírito Santo. Então, nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém?